Mas um dia, tantas histórias. Quanta injustiça. Uma perseguição constante, ameaças e ataques violentos. Cada dia que passa, fico mais surpreso com as dificuldades que nossos irmãos enfrentam. Eu preciso que você os conheça. Eu preciso que você sinta o que eles sentem, que você chore com os que choram e que você lute junto com eles. Na Nigéria, os seguidores de Jesus são assassinados por causa da fé mais do que em qualquer outra nação. Em todo o oeste africano, aldeias inteiras são atacadas, resultando na morte de milhares de cristãos. Meninas e meninos são sequestrados das escolas, raptados de suas famílias. O número de viúvas só aumenta. Tragédias como essas são comuns no oeste africano, uma região formada por países que cercam a Nigéria, alvo da crescente violência. Grupos radicais islâmicos avançam sem piedade, tomando o território à força, deixando os cristãos cada vez mais vulneráveis. A igreja está sob ataque. Cada testemunho, depoimento e fato revelarão a dura realidade de cristãos que, por causa da fé, são negligenciados. Contudo, permanecem firmes. A Bíblia nos diz que nenhuma arma forjada prosperará contra a Igreja de Cristo. E nós, como corpo, nos levantamos em favor deles. Levantamos a nossa voz em favor da Igreja perseguida. Quando tomamos consciência de qualquer injustiça, devemos fazer algo. A Portas Abertas convida você a mobilizar a sua igreja para ser uma intercessora em favor dos cristãos perseguidos no dia 12 de junho de 2022. Garanta a participação. Paz. Boa noite, né? Eu ia falar bom dia. Tudo bom? Bom, hoje a gente está iniciando aí o nosso culto jovem. A gente tem feito os cultos na praça, mas conforme a gente trabalha com o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, todo ano, e esse ano a gente não ia conseguir fazer na data, a gente decidiu antecipar e fazer aqui junto, aproveitar aí a oportunidade para a gente estar orando por esses irmãos. E hoje o intuito desse culto é o tema mesmo do DIP, da Igreja Perseguida. Perdoe minha voz, irmãos, dá para entender? Eu estou com a garganta bem... Tá boa, mas só que esse tempo acaba com a gente. E a gente tem trabalhado com o DIP todo ano, que é o... Lembrando nossos irmãos que estão em situação de perseguição, que não têm a liberdade que nós ainda temos. Quando eu digo ainda, é porque eu tenho certeza que essa liberdade, aos poucos, ou com uma velocidade muito grande, vai ser cessando, que a gente vai ver que já sofremos algum tipo de perseguição, não de forma violenta, como nossos irmãos na Nigéria, mas de outras formas. E conforme vou caminhando, como o Senhor já falou, a igreja toda será perseguida. Então, o que nós podemos fazer enquanto temos nossa liberdade? É orar, é interceder, é contribuir, é ir, como alguns irmãos que estão aqui, né? Pessoal da Jocum, que já estão cumprindo esse papel de ir. Então, a gente cumpre a missão de Deus de todas as formas, e principalmente orando. A gente precisa orar. Então, hoje é um culto de conscientização, para a gente conscientizar mesmo sobre a questão da igreja perseguida e de nós nos colocarmos à disposição de Deus para servir os nossos irmãos que estão em perseguição. E a gente tem as informações, né, obtidas da agência Portas Abertas, que é uma agência que trabalha especificamente com o caso da igreja perseguida em todo o mundo. Existe o ranking aí das 50, se eu não me engano, igrejas com maiores perseguição. Aqui na América Latina, a gente só tem um que está nesse ranking, que é a Colômbia. 2, Cuba.
Cuba e Colômbia. Não, mas Cuba já está ali na parte da América Central. Na América Latina aqui, da parte... América do Sul, perdão. Latina é. Obrigado pela correção. É o cérebro. Latina não. Na América do Sul, nós temos a Colômbia, né? E a gente esteve lá na Colômbia, alguns grupos aqui de irmãos, e a gente não estava em área assim de risco, mas a gente estava em uma área que precisava muito do Evangelho de Jesus, que foi em Medellín, bem conhecida por causa de Pablo Escobar, mas, de fato, a gente vê a necessidade do Evangelho e daquela dificuldade dos irmãos de pregar e de viver esse Evangelho do Reino. Então, a gente tem aí o Portas Abertas. Passa para mim, irmão, que eu não estou conseguindo, não. Eu queria só apresentar o tema para os irmãos. Passa um para mim, por favor. Beleza. Então, a Portas Abertas, para quem ainda não conhece, é uma agência que já funciona há mais de 65 anos com o irmão André. O irmão André foi o fundador. Ele, se eu não me engano, ele é holandês e ele teve uma experiência que ele foi levar a Bíblia em um local onde não podia ter Bíblia. E quando ele chegou lá, foram revistar o carro dele, se eu não me engano, viram um tomate no lugar de Bíblia. E ele conseguiu passar pelo bloqueio e quando ele chegou lá, distribuiu a Bíblia lá para a galera, né, que podia. Então, ele começou esse projeto aí e há 65 anos tem trabalhado aí com a questão da igreja perseguida. Passa mais um, por favor. Vai passar, irmão. Beleza, então a gente tem aqui, tá meio difícil de ver, mas existe mais de 360 milhões de cristãos em perseguição hoje em dia. Então a gente vê que no mundo existe um grupo muito grande. 360 milhões é praticamente uma nação, né? Tem países que não têm esse número de população. Para a gente ver quantos irmãos nossos que poderiam estar aqui estão sofrendo perseguição, estão passando por uma dificuldade, algum tipo de violência. E em certos lugares estão presos, estão sendo condenados à morte, estão sendo de fato mortos. Passa mais um, irmão. E aí hoje a gente está concentrando a nossa atenção à Nigéria. E a Nigéria, ela é um país que está cercado por um monte de país com um grupo que é bem extremista, né, no Estado Islâmico. E aí sofre muitas perseguições e gente é presa, é mortos e tem dificultado muito a vida dos nossos irmãos. São pessoas que são sequestradas, famílias que são tiradas, os filhos são tirados das famílias, pais, filhos que são mortos em frente aos pais, os pais que são mortos em frente aos filhos. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. E a Nigéria é um dos países que tem um grau de violência muito grande. Existe lá um grupo que se chama, eu esqueci o nome aqui, é Boko Haram, se não me engano. Quem conhece? Boko Haram, obrigado, irmãos. Eles são os grupos que agem com muita violência naquele local e têm agredido os vilarejos das partes das regiões lá. Pode passar, irmão. E aí, a gente vê aqui que em Isaías 54, 17, quase que eu caio, diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Então, nenhuma arma forjada contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus, prevalecerá. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E o que é que nos faz nos ajudar a caminhar? É a esperança. A esperança no Cristo, que ressuscitou. Pronto. Então, a nossa esperança está em Jesus Cristo. E os nossos irmãos têm essa esperança. Porque eles continuam, enquanto meio perseguição, em meio violência, em meio à luta. Porque eles têm a certeza, eles têm a esperança que Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja. Amém?
Pode passar, irmão. Então, a África, ela é, de longe, o continente onde mais seguidores de Jesus são mortos. Então, na África, existem muitos países perseguidos. A sua maioria está na África e Ásia. A Europa tem, mas é bem menor, mas na Ásia e na África é onde tem a maior concentração. Pode passar, irmão. Bom, aí tem aí, ó, quando voltamos a alguma igreja que tinha sangue nas paredes, qualquer que ouvissem sobre isso, não voltava mais para a igreja. Marcos Abama, pastor da Nigéria. Então, quando eles viam que a igreja era atacada e estava com manchas de sangue, ou então manjavam em si, o pessoal ficava com medo e paravam de ir para as igrejas. Então, é uma dificuldade muito grande. Na Itália, a frieza espiritual é enorme. Para você conseguir converter uma pessoa na Itália, leva 7 anos. E, em compensação, na Nigéria, você que é convertido, você para de ir para a igreja, porque senão você é morto. Então, a gente vê aí que existe vários níveis de perseguição, mas a pior perseguição, nesse caso, é a que tem a maior violência, né? Pode passar. Então, eles nos disseram para deixar lugar em silêncio. Disseram que se chorássemos, voltaríamos no dia seguinte e mataríamos todos. Essa é a Martiene, cristã de Burkina Faso, também lá na Nigéria. Então, eles atacam, eles levam sequestradas as pessoas e as pessoas não podem fazer nada. E o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. E nesse momento, nesse início de culto, onde a gente vai estar orando, eu queria convidar os irmãos para a gente estar orando, agradecendo a Deus primeiro pela nossa liberdade, que a princípio ainda temos, de louvar a Deus. E que nós possamos orar cada vez mais pela causa da igreja perseguida. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha, Santo Deus, nos ajudar e nos abençoar, Pai, com a tua presença. Obrigado porque podemos estar aqui reunidos, Pai, com liberdade, Pai, sem nenhuma dificuldade de adorar o Senhor, de falar do teu amor. Obrigado, Pai, pela graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Santo Deus, falar aos nossos corações e que o Senhor, Santo Deus, também venha falar ao coração dos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição, Pai, por causa do teu nome, por causa do teu amor, Deus. E que, Santo Deus, nenhum, Santo Deus, dessas pessoas que têm sofrido essas perseguições venham, Santo Deus, se desistir da fé, desistir, Santo Deus, do teu amor. Pois, Santo Deus, sabemos, Pai, que o Senhor é o suficiente em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha fortalecer os nossos irmãos, Pai. E que o Senhor nos ajude a servir a esses irmãos que estão sofrendo as perseguições a qual o Senhor anunciou há muito tempo atrás, Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão com frio? Está frio, né? Chamar a Marcela aqui, ela vai estar nos conduzindo no louvor. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Melhorou. Eu gosto muito do DIP porque, às vezes, a gente tem alguns privilégios que a gente acaba se esquecendo porque se torna comum. E o DIP, ele serve para nos lembrar de que vir à igreja é um privilégio, né? Servir a Deus é um privilégio, com liberdade, sem sofrer nenhum tipo de perseguição, sem ter o seu filho morto ou seus pais mortos, capturados. Então, que a gente possa, nesse momento, até mesmo de gratidão a Deus, porque a gente está aqui intercedendo pelos nossos irmãos perseguidos, mas também agradecendo, porque nós podemos ser livres para adorar o nome dele, né? Então, pedir para aqueles que puderem estarem se colocando de pé.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar
seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Os irmãos podem se assentar. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos, como os do grupo radical islâmico Boko Haram, não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chade e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadizara é uma delas. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013,
O Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Então, nós fugimos de novo para o vilarejo Laudzav. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Após alguns anos em Zelevet, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia se escondendo com medo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Koza. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela. Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz. Especialmente com esse tecido. Faz 2 anos que eu não tenho uma roupa nova como essa. Mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas. Boa noite, gente. Tendo visto, da perseguição que essas pessoas têm passado, eu gostaria de estar convidando vocês a estarem intercedendo. Eu vou convidar 3 pessoas aqui. Temos 3 alvos, temos mais alvos, mas depois eu compartilho com vocês todos os alvos. Porém, eu separei 3 alvos para estarmos orando aqui. Gostaria de convidar a Mariane, a Juliette e a Raquel para estar vindo aqui à frente, para a gente estar orando. Fiquem à vontade para interceder como vocês quiserem, se quiserem se colocar de joelhos, se quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade, tá? Olha só, já não ia compartilhar os alvos. A Mariane, gostaria que você estaria orando, intercedendo, para que Deus continue edificando a igreja. A Juliette, para que orar pelos pastores da igreja, para continuar dando sabedoria e senso de urgência, direção, para saber o que ele deve fazer de melhor, para que ele não desista. E a Raquel, gostaria de que estivesse orando pelas jovens mulheres cristãs, que lá elas sofrem muito sequestro pelos terroristas. São as mulheres que sofrem mais sequestros lá. Então, gostaria que vocês estivessem orando por isso. E todo mundo está orando junto, hein? Tá? Oremos. Pai querido, nesse momento, Senhor, quero te colocar toda a igreja em tuas mãos. Pai querido, que o Senhor venha, Pai, continuar a sustentar cada um de nós,
que nós possamos, Pai, continuar caminhando contigo todos os dias de nossa vida, nós possamos continuar a buscar mais a Ti. Peço, Pai, que o Senhor venha cuidar dessas pessoas que sofrem perseguição, Pai, por crer no Teu nome, por crer em Jesus. Peço que o Senhor esteja sustentando cada um deles, que o Senhor esteja restaurando as suas forças, para que eles possam, Pai, a cada dia mais continuar vivendo para Ti e debaixo da Sua graça, debaixo da Sua misericórdia, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus, diante de Deus, eu te coloco todos os pastores, Deus, desse lugar, Deus, nas tuas mãos, que o Senhor dê toda direção e entendimento para eles, Pai. Ele está podendo falar da tua palavra, que é um lugar, Deus, que é perseguido por estar falando da palavra do Senhor. Obrigada, Deus, por a gente ter o privilégio de não ser perseguida aqui no Brasil, ter o privilégio de estar falando do teu amor para cada um, Deus. Que o Senhor, Deus, continue sustentando essas pessoas, Deus, que estão lá sendo perseguidas, Pai, por estar levando a palavra, mas que elas possam, Deus, falar do teu amor, Deus. Obrigada, Deus, por tudo é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paizinho, te engrandeço e glorifico teu santo nome. Peço perdão, Senhor, pelas minhas vacilações, pensamentos, palavras e obras. Senhor, eu quero engrandecer porque nós somos livres para te adorar, para te glorificar. Senhor, eu quero pedir perdão também, Jesus, pelo aquele dia da encenação lá no Radical, Senhor, que eu fiquei com muita raiva daquele menino que fez a encenação de querer matar os cristãos. Jesus, eu peço perdão. Senhor, nesse momento eu entrego essas mulheres, Jesus, que são sequestradas. Jesus, eu peço que o Senhor olhe e faça aquilo que a gente não pode fazer. Senhor, eu te engrandeço por cada menina que aqui está. Eu te entrego, Jesus, cada família representada. Vá de encontro também essas meninas que estão aí fora, as meninas que não te servem, as meninas que não te exaltam, as meninas que estão nesse mundo perdidas, Senhor. É como se elas estivessem sequestradas também pelo pecado. Jesus, nesse momento, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria também para ajudar e, Jesus, verdadeiramente começar a orar pelas coisas que valem a pena. Senhor, porque muitas das vezes nós pensamos, Jesus, eu penso, Senhor, em pequenas coisas e esqueço, Senhor, que lá fora há pessoas morrendo por amor a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse despertamento. Continua falando conosco para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria agora de estar chamando a galera da Jocum para estar fazendo a apresentação da peça. Boa noite. Notícias urgentes da Nigéria. Grupo extremista mata cristãos. Grupo extremista mata cristãos em massa. O governo não tem nada para solucionar essas mortes.
Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Sabino? Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem, deixe o teu reino vir. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem, deixe o teu reino vir. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Boa noite. Essa foi uma peça bem simples que nós fizemos para retratar um pouquinho do que os nigerianos passam, que os cristãos passam na Nigéria. E essas imagens, eu não sei se vocês lembram, mas, se eu não me engano, elas são de 2012. Esse grupo foi assassinado, esse grupo de cristãos. E isso acontece diariamente na Nigéria, ela não são casos isolados. O grupo Boko Haram nasceu nos anos 2000, e eles têm o intuito de esse ensino ocidental, que é o que nós temos, sobre o cristianismo, não cresça na Nigéria. Então, o que eles fazem? Eles perseguem, eles matam, e, a partir daí, eles sequestram. Antes mostrou os vídeos do sequestro das meninas. Eles sequestram mesmo, eles pegam essas crianças para doutrinar para o islamismo. Então, essas crianças crescem como guerrilheiros deles. Eles pegam crianças entre 2 e 3 anos e já ensina a ser homem-bombas, a matarem, a odiar mesmo o cristianismo. Eles são doutrinados no Islã. E é bem interessante porque o islamismo vem crescendo não só na Nigéria, mas no mundo inteiro de uma forma muito grande. Então, foi como o irmão falou no início do culto.
No Brasil, nós temos a liberdade de ler, de orar, de vir ouvir a palavra, de pregar nas praças, mas como estava no versículo de Apocalipse, não vou lembrar agora o número, que ele fala que era para vigiar e observar as coisas acontecendo. O que acontece no Brasil hoje, se a gente vir para cá, acontece muito do cristão ser perseguido de uma forma sensata ainda, se vocês observarem. Ano passado, o ministro... Gente, agora eu não vou lembrar o nome dele, aquele carequinha, você sabe de que eu estou falando? Ele proibiu missionários de entrar em tribos indígenas aqui no Brasil, por dizendo que ia disseminar a cultura e também ia levar o Covid. Então, a gente vê de formas sucintas algumas coisas acontecendo. Não é tanto como na região da África, porque lá eles pegam vilarejos, eles entram, na verdade, nem tem essa questão de, tipo, você é cristão, eles sabem que são cristãos, eles decapitam, eles mutilam. É muito pior do que nós vemos aqui. Então, se a gente for parar para ter noção do que é ser cristão realmente, do que eles passam lá, nós não passamos nada disso. Nós somos, eu vejo muito que nós somos muito privilegiados por enquanto, né? Nós vivemos num tempo que nós podemos aproveitar o que é o Evangelho, viver o Evangelho realmente. Lá não. Lá eles têm que esconder tudo isso, igual a moça falou, eles vão para a mata à noite, alguns se escondem em cavernas, né? Então, são histórias assim que parecem surreal à nossa realidade, surreal à nossa mente, mas que acontecem. E se nós não estivermos firmes e atentos, talvez hoje, se alguém perguntasse para mim, Vanessa, se alguém chegasse para você e falasse ou você nega Jesus ou você morre, eu não sei responder essa pergunta, porque eu não sei o que é isso. Eu nunca vivi isso. É muito fácil eu falar assim, eu jamais negaria Jesus, mas e na hora do vamos ver? Né? Enquanto estava estudando essa peça, eu me fiz algumas perguntas, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faria você vendo seu filho sendo morto na sua frente? Você perder pessoas que você ama e você saber que você vai morrer. O que nós faríamos com toda essa liberdade que nós temos? Nós temos esse amor que eles têm por Cristo, ou nós realmente negaríamos? Será que a liberdade faz de nós um pouco mais fracos? Ou é a perseguição que nos fortalece? São algumas questões que têm que ser levantadas e, como é que eu posso dizer? E que nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos para nos fortalecer em Cristo. E quando isso vier a acontecer, nós não sermos abalados na fé, mas termos convicção de quem é Cristo e para onde vamos. Bom? Vou estar chamando a pregadora dessa noite, a Beatriz. Ela vai estar trazendo uma reflexão para a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nesse momento quero colocar nas suas mãos a vida da Bia, que tudo que ela possa falar aqui venha diretamente de Ti para os nossos corações, que a gente possa estar também com os nossos corações e ouvidos abertos, para que a gente possa ouvir o Senhor falar através dela. A oração que eu te faço, no nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, eu me sinto muito honrada por esse convite. Eu sempre ouvi falar muito bem aqui da Jardim de Adilmateia, né? Eu sou lá da CIB, segunda igreja no Jacarezinho, não sei se alguém aqui já visitou, já foi lá. Mas acho que já teve alguma visita da minha igreja aqui, então, assim, eu sempre tenho ótimas referências de vocês, do pastor de vocês. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei me sentindo até com temor. Falei, gente, quem sou eu para ir lá estar ministrando para eles? Mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu agradeço a Marcela pelo convite. E queria me apresentar aqui para vocês primeiro, né? Meu nome é Beatriz, eu vim hoje com meu esposo Marlon, tá ali. A gente tem um discípulozinho de 2 anos, ele não veio hoje, mas ele se chama Theo.
E falei, né, que a gente é da Segunda Igreja Batista. Eu estou um pouquinho nervosa, gente, porque esse assunto é um assunto muito sério. E a irmã comentou, a Raquel, né, comentou sobre o radical, e eu já estive lá. E a gente não pode falar muito sobre o que acontece, mas é algo no nível aqui da encenação que fizeram, é algo no nível do vídeo que nós assistimos. Então, se você nunca conheceu esse trabalho, gente, tem todo ano, é trimestral, vá uma vez. Acho que todo cristão precisa passar por essa experiência, porque realmente vai de confronto com a nossa fé. E, assim, eu estava falando com Deus, assim, eu falava, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém para estar ministrando sobre isso hoje. A palavra que eu penso quando a gente vem falar de igreja perseguida é de reconhecer que nós aqui somos muito privilegiados. Aqui no Brasil a gente tem um privilégio enorme. E é reconhecer a necessidade que aquele pessoal da Nigéria e de outros países perseguidos estão passando. É a gente reconhecer que nós podemos fazer até mais por eles. Será que a gente acrescenta eles, inclui nas nossas orações? Será que a gente se compadece ao ouvir uma história? Será que a gente contribui com doações para as causas de missões? Será que a gente tem coragem de ir, sabe? Falar, Senhor, eis-me aqui, me leve. Então, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, não, vamos falar sobre isso no culto. Mas, caramba, eu preciso disso, sabe? Eu sou a primeira aqui, pode ter certeza que eu sou a primeira aqui a estar com o coração aberto para a palavra que Deus vai trazer, porque é um confronto para todos nós. Eu vivo na mesma realidade que todo mundo, uma igreja batista. Então, assim, a gente não sabe o que é isso, gente. A verdade é que esse vídeo ainda mostrou pouco. Porque a gente... Olha, eu ainda acho que seria uma honra morrer rápido, assim. Pelo menos atirou e morreu. Agora, a gente não imagina como que é sofrer de verdade se você for sequestrado. As meninas que são estupradas. Então, assim, existe um sofrimento muito maior que eles podem fazer de propósito, justamente para que você sofra pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho, eu ainda acho que é pouco. Eu ainda acho assim, se fosse só isso, mas a gente não tem noção ainda. Então, hoje eu gostaria que todos tivessem de coração aberto, que o Espírito Santo ele vá confrontando a gente. É muito importante essa conscientização. Eu não conhecia o DIP. Apesar de ser de igreja batista, lá a gente não participa do projeto, a gente não tem essa lembrança, né, que vocês fazem anualmente. E, para mim, foi de muito aprendizado conhecer esse projeto. Eu achei que é muito bom, a gente precisa realmente estar se conscientizando sobre isso. E aí eu fiz algumas pesquisas, só para a gente entrar aqui no assunto, sobre a Nigéria. E aí eu vou ler um pouquinho aqui só para a gente conhecer, né? A irmã da Jocum já falou bastante coisa que acontece lá. Mas eu trouxe aqui que algumas fontes de perseguição aos cristãos são através dos oficiais do governo, líderes de grupos étnicos, como elas falaram os nomes, né? Que eu não vou saber falar. Líderes religiosos não cristãos, né? Que são de outra religião. Grupos religiosos violentos, grupos de pressão ideológica, cidadãos e quadrilhas, parentes, partidos políticos, redes criminosas, organizações multilaterais, grupos paramilitares. Então, não vem só de um lado. Não é só o governo está perseguindo, só os muçulmanos ou os de outra religião estão perseguindo. É uma perseguição que vem de todos os lados ali. Então, eles estão numa zona de guerra, literalmente. E aí também tem aqui a situação das mulheres e meninas cristãs. Durante os ataques dos grupos extremistas islâmicos, as mulheres e meninas são agredidas sexualmente, forçadas à escravidão sexual, sequestradas e mortas. Então, foi como eu falei. Acho que seria muito mais difícil para mim, né, que estou me colocando aqui nesse lugar mesmo. Se eu fosse sequestrada e estivesse nesse lugar de estar sendo abusada sexualmente, tudo isso, e você ali está constantemente sendo convidada a negar a sua fé, realmente, gente, acho que eu nem imagino o que passaria na minha cabeça, eu nem imagino o que passaria na nossa. Então, não é uma morte rápida, é um sofrimento mesmo. E eu acredito que esse sofrimento, gente, ele glorifica o nome do Senhor. A gente sente um pouco de dó, né, de meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Mas eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Mateus 5:10.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu acredito que a gente deve sim olhar com dó, olhar com piedade, clamar por essas vidas. Mas, gente, há uma glorificação ao nome do Senhor na vida de cada um deles que é surreal, é maior do que qualquer coisa que a gente esteja fazendo aqui. O nome do Senhor está sendo glorificado e a palavra diz que eles são bem-aventurados. Então, quando eu acredito que no coração deles existe uma alegria e um prazer de ser perseguido que a gente não entenderia porque a gente não vive isso. Eu acredito que vem uma força do céu na vida deles, como a irmã também falou, né? Que a perseguição talvez traga mais perseverança, fortaleça ainda mais. Eu acredito que isso é real. E a palavra vai dizer que deles é o reino dos céus. Aqueles homens que a gente acabou de ver no vídeo, eles morreram. Mas eles chegaram na glória de Deus. Eu tenho certeza que no céu deve estar tendo a maior festa. Os inimigos, eles acham que estão saindo, ganhando, mas não estão. Porque a própria palavra diz que Deus se alegra na morte dos justos. Um justo chegar no céu, gente, é festa, porque ele foi salvo. A tristeza é saber que o mundo perdeu mais uma oportunidade de uma pessoa que poderia estar pregando o evangelho. A tristeza é saber que aquele homem que morreu poderia ter vivido mais um pouco, poderia ter evangelizado ainda mais, poderia ter feito mais discípulos. Então, eu te pergunto hoje, você que ainda tem aí grandes dias de vida pela frente, você que ainda não está com um prazo limitado, né, não está com uma sentença de morte na sua cabeça, o que você pode fazer hoje por Deus e pelo evangelho? Porque a maior tristeza não é esses homens morrerem, essas mulheres morrerem, a maior tristeza é aquele grupo de pessoas ali que vivem na Nigéria não conhecerem ao Senhor. Eles vão morrer sem conhecer ao Senhor. Eles vão continuar matando cristãos. Os cristãos continuam glorificando o nome de Deus, eles continuam indo para a glória e eles vão caminhar em passos largos para o inferno. A tristeza está neles. É isso que a gente precisa ver. E aqui, quantas pessoas ao nosso redor não precisam ainda de Deus? Do que a gente ainda não pode fazer por elas? Sabe, lá eles também perseguem os meninos, né? A gente não falou muito aqui, mas eu achei interessante trazer. Os homens e meninos são frequentemente agredidos e mortos em ataques de grupos extremistas em áreas rurais. Os sobreviventes enfrentam sequestro e recrutamento forçado. Os meninos correm o risco de se tornarem crianças-soldado com o envio de soldados cristãos para áreas mais perigosas, onde muitos são mortos por jihadistas. Eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia, mas se chamam jihadistas, são o pessoal que trava uma guerra contra todos que não são da religião muçulmana, então não é só contra os cristãos. E aí os homens, eles não conseguem emprego no serviço público federal e mesmo que qualificados, eles são excluídos das escolas ou das universidades. Então, assim, não é só perseguição de vida, né? Mas eles são privados de muitas coisas normais ali na sociedade. Então, hoje, se você tem um trabalho, se você tem uma escola, você pega um transporte público, eu acredito que eles são privados de uma vida normal como ser humano. Eles têm essa privação. Então, é esse sofrimento que eu estou querendo trazer hoje à tua memória. Que não é só a vida, assim, apontou uma arma para a tua cabeça, mas é o sofrimento que eles são levados a passar ali diariamente. É uma vida, um estilo de vida completamente radical. Não é vir aqui à igreja no domingo e adorar o Senhor. Eles não têm isso, eles têm que se esconder para adorar o Senhor. Não é abrir a tua Bíblia. Hoje eu trouxe aqui, né, um tablet, a minha Bíblia, tem a Bíblia no telão. Gente, o que é isso lá para eles, sabe? Eles não podem andar com Bíblia assim. Então, é um privilégio muito grande que nós temos e é uma glória muito grande que está sendo gerada através da vida deles. Mas não começou neles, e hoje a gente vai dar um passeio aí na Bíblia, porque a perseguição não começou agora, ela sempre existiu. E vamos ler agora o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 13 e 14.
Então disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Pode passar. Obrigada. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Essa passagem está falando de Jesus. Jesus estava no sinédrio, ele tinha acabado de falar com um homem que tinha uma deficiência na mão. E aí ele pede que o homem mostre a mão para ele ali na... Imagina que está tendo um culto, vamos imaginar assim. E Jesus chega lá, que ele era só mais um membro, mais uma pessoa sentada, assistindo, veio e falou: estenda a tua mão que eu vou te curar. E ele cura aquele homem da mão que tinha deficiência na mão na frente de todo mundo. E aí, quando Jesus se retira, os fariseus começam a conspirar contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Gente, a perseguição já existia no tempo de Jesus. Se você já dedicou um tempo para estudar um pouco o Evangelho, você vai ver que do início ao fim, Jesus estava criando estratégias para sobreviver mais um pouco, para pregar mais um pouco, para curar mais um pouco, porque ele sabia que a hora dele é chegada. Jesus, ele falava assim, ele fazia uma cura, ele falava, não se revelava, ele não dizia eu sou o Messias, ele deixava que as pessoas entendessem quem ele era. Porque se ele falasse claramente, ele já estava sentenciando a morte dele. Ele já estava declarando, eu sou o Messias, podem vir atrás de mim e me matar. E ele dizia, ainda não é chegada a minha hora. Quem lembra aqui do casamento, onde Jesus transformou água em vinho? E aí Maria vai até ele e fala, olha, acabou o vinho da festa. Tipo assim, Jesus, faz um milagre aí, você pode salvar aqui o casamento. E Jesus fala, ainda não é minha hora. Porque se ele já começasse a operar milagres ali desde o início, a perseguição a ele ia começar muito mais cedo. Então, Jesus, ele soube aproveitar o tempo dele. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele falou, eu vou aproveitar ao máximo o meu ministério, eu vou formar discípulos. Então, nós também precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra. Nós precisamos de estratégias. E a gente tem, gente, a faca e o queijo na mão, que é a Bíblia e o Espírito Santo para nos dar discernimento para entender a Bíblia. Não nos falta mais nada. Se você acha que você não tem coragem, ora a Deus que Ele vai te dar coragem. A Bíblia vai falar, seja forte e corajoso, não fui eu que te ordenei. Se você acha que tem medo, a Bíblia vai dizer, não tenhas medo. Se você acha que é muita aflição, a Bíblia vai dizer, eu venci o mundo. Eu sei que no mundo tem aflição, mas fui eu que venci. Então, tudo que você precisa está aqui. A gente acha que a gente não conseguiria passar por uma situação dessa, mas a gente conseguiria, porque já foi nos dado o Espírito Santo e a palavra de Deus. O que nos falta é dedicação a uma vida de comunhão ao Senhor. Porque eles têm, e eu tenho certeza que eles têm. Eu tenho certeza que a gente tem mais a aprender com eles do que o contrário. Eu acho que a conscientização da perseguição à igreja é para a gente aprender assim, meu Deus, será que um dia eu vou chegar nesse nível de adoração? De glorificar o nome do Senhor? Porque há um temor muito grande, um amor muito grande que eles têm. Eles devem ver milagres acontecerem na frente deles diariamente. Eles vivem pela fé, porque eles não sabem o dia de amanhã. Se um homem não consegue trabalhar, porque ele é privado de trabalhar num serviço público, porque ele é cristão, ele vive pela fé para sustentar a família dele dentro de casa. E a gente, se perde o emprego, já fica desesperado. Se acontece alguma coisa, já fica desesperado. A gente tem muito que aprender ainda, irmãos. Também vamos ler que houve perseguição na época dos apóstolos. E aí, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 7. Vamos ler o versículo 52. Qual dos profetas vossos pais, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Quem está falando, gente, é Estevão. Não sei se vocês já ouviram a história dele, mas também foi um grande mártir que se entregou para Cristo. E antes de morrer, ele fez um dos discursos mais lindos que eu acho na Bíblia. Depois vocês leem Atos 7, que ele vai fazer um discurso que vai vir lá de Gênesis e vai falar tudo o que aconteceu até a morte de Jesus. E ele vai falar, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele está dizendo isso para os fariseus. Quer dizer, os seus pais já perseguiam os profetas lá atrás.
Lembra? Isaías, Jeremias, os profetas, Ezequiel. Ele já está dizendo, a perseguição existia há muito tempo. Vocês mandaram matar Jesus, aqueles que anunciavam a vinda do justo. Quem anunciava a vinda do justo? Além dos profetas, também teve João Batista. E João Batista foi morto como, gente? A perseguição já acontecia. E olha só como que a gente pode aprender com Estevão. Vamos lá no versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pode passar. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Olha o testemunho de Estevão, que, ele, como eu falei, fez um grande discurso, morreu e ainda não conseguiu guardar a mágoa daquele povo. Ele pensava assim, coitados, eles vão perecer, eu estou morrendo, mas eu estou indo para a glória. Amém? Então, Deus, não lhes impute esse pecado, perdoa eles. O que Estevão dizia. Então, imagine o amor que estava no coração dele. Ele estava feliz, gente, de estar morrendo por Jesus. Mais um exemplo aqui que nós podemos ver é que os apóstolos, a grande maioria foi morta por perseguições de imperadores. A gente não tem na Bíblia, assim, exatamente, né, a morte de Paulo, mas acredita-se que Paulo, que foi um grande apóstolo, todos nós conhecemos, ele foi morto por uma perseguição de um imperador chamado Nero. E muitos outros, como João, também foram mortos por perseguições. Então, isso tudo já existia. Mas Paulo, gente, Paulo ele é um exemplo assim, que se um dia eu for 1% do que esse cara é, eu tô salva. Porque, ó, Romanos 5, vamos ler. 5:3. Eu vou ler aqui para ir mais rápido. Romanos 5:3, Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Eu não sei vocês, mas para mim a tribulação me traz raiva. Para mim a tribulação me traz desânimo. Para mim a tribulação dá vontade de largar tudo. Mas para ele traz perseverança e ele vai lá e enfrenta ainda mais com alegria. Eu não sei como ele fazia isso, mas eu acho que era o Espírito Santo, né, gente? 2 Coríntios 12:10 diz assim, por isso, por amor de Cristo, não, esse aqui para mim é facada, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aí vem aquele ditado, o evangelho é para os loucos, né? Porque os sãos, eles não entendem. Porque como você vai dizer que quando você está fraco é que você é forte? Quando a gente está fraco, gente, é o momento de Deus aperfeiçoar no nosso corpo, é o momento do Espírito Santo entrar. Eu imagino assim, a gente está fraco, então a gente se diminui e fala, Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua força, porque eu reconheço que eu não sou nada. Gente, ser fraco também é ótimo, é para a glória do Senhor. Quando a gente é fraco, fisicamente, a gente é forte espiritualmente. É isso que Paulo queria dizer. Quando você se submete à mão poderosa de Deus, aí sim você se torna forte. Porque é Ele que vai trazer a força para você, é Ele que te faz forte e é Ele que nos fortalece. Então, eu queria que a gente entendesse, né, que esse pessoal que está morrendo na Nigéria e em outros países perseguidos, gente, eles estão vivendo um verdadeiro evangelho, porque a igreja primitiva, o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, de Jesus, de João Batista, antes de Jesus, o trabalho deles já era pregar um evangelho para um povo incrédulo e ser sentenciado de morte já. Eles já viviam isso. O evangelho, a gente vai ver de Mateus até o livro de Atos, a gente vai ver as perseguições acontecendo. Eles estão vivendo, gente, o que nós não estamos. E a gente tem muito que aprender com eles. Mas que a gente coloque em nosso coração, né? Que a gente pode estar orando mais. A gente pode estar colocando mais o nosso coração nesse trabalho. Realmente, para mim, esse vai ser o meu aprendizado, de estar aqui hoje, de ter aprendido
com esse projeto que eu falei que eu não conhecia, mas é colocar meu coração nesse projeto, colocar meu coração nessa área e, se possível, doar também. Mas agora eu quero que a gente vá por um outro caminho que vai além da oração e vai além de doações. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 35. A gente vai ler até o 45, então pedir para a pessoa do Data Show ir passando, por favor. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista, tá, gente? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Só uma pausa. Vocês viram que João Batista só falou: esse é o Cordeiro de Deus. E os caras deram tchau para João Batista e foram seguir Jesus. Beleza. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Quer dizer onde ele estava hospedado. E aí Jesus responde: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Mais uma pausa. Volta a história. Os caras estavam com João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus. Os caras abandonaram João Batista, seguiram Jesus, perguntaram onde você mora, foram passar a noite com Jesus e depois ainda foram evangelizar. O André já foi chamar o irmão dele para conhecer a Cristo. Gente, lembrando que Jesus ali ainda não era conhecido, tá? Ainda não era o Jesus que a gente sabe hoje. Era um homem passando na rua e alguém falou que aquele homem era o Messias. E o povo creu. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro nem falou nada com Jesus. Jesus já conhecia Pedro. Ele olhou e falou: Tu és Simão, já estou declarando. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Gente, olha o poder de Jesus. Jesus saía andando e as pessoas iam largando tudo e seguindo ele. E ainda iam já chamando outros. Em 10 versículos a gente viu o evangelho inteiro aqui. Jesus passou, os caras foram embora, seguiram Jesus, já foram morar com ele, sei lá onde ele morava, já foram evangelizar, já chamou o irmão, já chamou o outro. Jesus já profetizou que Simão se chamaria Pedro. Tudo isso em 10 versículos. E por que a gente dificulta tanto a caminhada com Deus hoje? Por que hoje, para a gente largar uma coisa tão simples, é tão difícil? Às vezes um relacionamento, às vezes um sonho, às vezes um desejo, um objetivo que você tem na vida, às vezes uma forma de pensar, às vezes uma forma de se vestir, um hábito. A gente não consegue largar. Sendo que os discípulos, eles olharam para Jesus. Jesus só disse: siga-me. Vocês viram aqui que não teve muito assunto. Jesus falou: siga-me, e eles foram. Gente, sabe o que é isso? É reconhecer uma glória que eu acho que a gente hoje em dia não reconhece. É reconhecer um homem santo passando na rua e você ter coragem de largar tudo e seguir esse homem santo e saber: esse é o Cordeiro de Deus. E eu vou onde ele vai. Eu vou seguir. Onde você dorme, onde você está morando, eu estou contigo. O que fazem nesses países perseguidos é isso, gente.
é falar: Jesus, aonde o Senhor me levar, não importa aonde, eu vou com você. E muitas vezes a gente não vai nem daqui para outra comunidade para fazer um evangelismo. A gente não sai nem daqui para uma outra igreja, a gente não sai nem daqui, como eu estava conversando com a Raquel, para ir na Cristolândia, visitar as meninas, a gente não sai daqui para ir para lugar nenhum. Como a gente pode dizer que segue a Jesus se a gente não faz o básico? A gente não chega nem do culto lá na nossa casa e compartilha a palavra que a gente aprendeu com aqueles que não são crentes e estão lá. E a gente poderia fazer isso. Alguém que tem família que não é cristã em casa, a gente poderia fazer isso. É o básico. Vocês viram que Pedro e André já foi chamar Pedro, o irmão dele. Ele falou: eu não vou deixar meu irmão de fora disso, ele precisa conhecer Jesus. E Filipe, que foi o último, no versículo 45, eu vou pedir para colocar de novo. Filipe já foi chamar Nataniel, o amigo dele, e ele já fala: lembra daquele que Moisés escreveu na lei? Aqueles que os profetas se referiam, Jesus o Nazareno, filho de José. Ele chegou, vamos embora, larga tudo, vamos seguir ele. É uma alegria e um amor que eu acho que falta muito ainda na igreja de hoje, principalmente na igreja brasileira, porque eu sei que lá eles têm esse amor, lá nesses países perseguidos. Mateus 13:44 tem uma parábola, né? A parábola da pérola, e diz que o reino de Deus é comparado a uma pérola de grande valor, e o homem que achou aquela pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Então eu vejo que falta isso em nós. Falta a gente reconhecer o grande valor que o reino de Deus tem, porque se a gente conhecesse a preciosidade, a gente estaria vendendo tudo para poder comprar o reino de Deus. A gente não está fazendo nada, o reino está sendo nos dado de graça. E a gente vive nossas vidas normalmente num evangelho medíocre, vindo à igreja uma vez na semana. E isso vai levar a gente aonde? Aonde você quer chegar? Hebreus 11. Vamos abrir, está acabando, tá, gente? Hebreus 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pode passar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas... Não, olha, pulou, capítulo 11, versículo 8, aí eu vou pedir para colocar até o versículo 10. De novo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Gente, esse texto para mim é bem claro. Abraão viveu como nômade. Pela fé, ele largou tudo. Foi para um lugar onde ele nem conhecia. Ele não sabia para onde estava indo. Mas pela fé, ele largou tudo. E juntamente, Isaque e Jacó seguiram os caminhos de seu pai, aguardando uma promessa de uma terra prometida que eles não sabiam onde era. Eles não sabiam como seria, eles não sabiam o que teriam lá, mas eles foram aguardando essa promessa. Será que nós não temos uma promessa também hoje de uma terra prometida? Eu tenho. Eu sei que eu tenho uma terra prometida lá no céu que está me aguardando. Essa é a minha promessa. E hoje Deus está nos convidando a largar tudo que nós temos e viver como nômades, desapegados. Se desapega. Desapega do que você tem. Desapega de sonhos, gente. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. A palavra de Deus já diz. Será que você consegue hoje desapegar de tudo isso e viver como um nômade, né? Assim, sendo guiado pelo Espírito de Deus
pela promessa de uma terra prometida, que é muito melhor do que esse mundo que nós vivemos hoje? Será que a gente pode se entregar a Deus, amar a Deus de verdade? E amar a Deus de verdade, gente, é aqui, ó, a motivação do teu coração. Não adianta a gente estar aqui na igreja fazendo o básico. Desculpa falar com essas palavras. Mas muitas vezes a gente acha que está fazendo muito. Mas Deus não precisa do nosso louvor e nossa adoração. Porque eu te garanto que até as pedras, a Bíblia diz, estão lá paradas, elas estão adorando o nome do Senhor. Os animais, as vegetações, toda a criação glorifica o nome do Senhor. Deus não precisa. Você vem aqui, às vezes, com um ânimo para estar aqui na igreja, como se Deus precisasse do seu culto, mas Ele não precisa do seu culto. O seu culto é algo que te aproxima de Deus. É algo que você precisa. Você precisa do Senhor na sua vida, não Ele precisa de você. Mas Ele te ama e Ele quer ter você aqui. Existe lá em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. As 10 estavam esperando o noivo. 5 estavam com lamparinas acesas, com óleo de sobra, para continuar enchendo aquelas lamparinas, à espera do noivo. E 5 foram só com as lamparinas com um pouquinho de óleo que elas tinham. Aconteceu que o noivo chegou, e as 5 que estavam com pouco óleo foram buscar mais para poder ver o Senhor, e se perderam nesse caminho, porque quando elas voltaram, Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Sabe o que significa esse óleo? É a comunhão e a intimidade com Deus. Não adianta ter 10 virgens buscando o Senhor, esperando por Ele, porque só 5 vão entrar. E as 5 que vão entrar, que vai ter um grande banquete no céu esperando essas 5, são as 5 que manteram a chama acesa, que levaram óleo extra. Então, se encha do óleo, irmão, se encha. Estar aqui na igreja é isso. Não, Senhor, eu não vim aqui, obrigada. Eu vim aqui me encher do teu óleo, me encher da tua unção. Eu vim aqui te adorar porque eu quero ansiar pela vinda do noivo. E eu quero entrar na terra prometida. Eu não estou vagando aqui à toa. A gente talvez esteja vagando à toa. E se você não reconhece qual é o teu propósito aqui na terra, então tem muita coisa errada ainda. Então a gente ainda está vivendo um evangelho medíocre. Não adianta a gente olhar para os países onde as pessoas estão dando suas vidas pelo evangelho e sentir pena, porque eles estão vivendo o melhor de Deus, eu garanto isso. Nós não podemos continuar no evangelho medíocre. Então hoje essa é a palavra que eu queria deixar. A Bíblia vai dizer também, Mateus, que o evangelho ele precisa ser pregado até o final, até os fins da terra, os confins da terra. Então, tem muitos países que ainda não conhecem. Existem muitas áreas, até mesmo aqui no Brasil, que o evangelho não é tão livre de ser pregado. E como que eles vão ouvir se não há quem pregue, né? Diz em Romanos 10:14. Como eles ouvirão se não há quem pregue? E em Romanos 8:19 também diz que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, esse mundo ele está clamando, gente, para que a gente vá cumprir a nossa identidade, cumprir o nosso chamado, viver aquilo que nós fomos chamados para viver e glorificar o nome de Deus. Então, que hoje você possa sair daqui se sentindo diferente, se sentindo com mais vontade, mais sede de Deus, querendo estar com a sua lamparina acesa para o dia que o noivo voltar. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade e quero voltar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Foi bênção demais. E é isso, né? A gente ter a consciência do evangelho que temos vivido, né? Do evangelho que temos pregado. Eu acho interessante aqui que a galera não arreda o pé. Poxa, eu tenho... filha. Isso é o pecado. Aí, mais... Já ensino isso a ela. Quando ela cai assim, porque está falando como fala, é o pecado, filho. Se tu tivesse obedecido, né? Pois é. Então a gente percebe que nossos irmãos estão vivendo uma perseguição extrema. Eles não arredam do evangelho justamente por isso. Eles têm a esperança da terra da promessa. E a gente vê que a perseguição ela vem desde o início.
Começou com Jesus, continuou com os apóstolos e vem até hoje conosco. O que nós podemos fazer? Orar, perseverar diante da tribulação e servir. Servir aos nossos irmãos que estão sofrendo perseguições e servir aqueles que perseguem. O evangelho é bem louco mesmo, né? Porque a gente vê que o evangelho ele procura abençoar aqueles que fazem mal a você. Então você está sendo perseguido, está sendo morto, está sendo preso, mas você continua abençoando. Essa é a diferença do evangelho para todas as outras religiões. O evangelho ele preza na restauração completa e integral do ser humano. Então, que a gente consiga perseverar no Senhor Jesus, pregando o Evangelho. Então, a gente não tem desculpa. Quando a gente vê um trabalho desse, conhece um projeto desse e se envolve com algo assim, a gente percebe que toda a nossa desculpa é vã. Porque nós não vamos evangelizar? Não sei, porque eu tenho um compromisso. Qual compromisso? Não sabe nem dizer o compromisso. Né? É uma dificuldade. Amanhã a gente tem café da manhã missionário, que a gente faz sempre todo primeiro e terceiro domingo. Aí, qual é a desculpa? Quer domingo, dormir um pouquinho mais tarde. Eu estou aqui cheio de enxaqueca. O dia inteiro cheio de enxaqueca. E eu entendo que é necessário. Então, é necessário que nós venhamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus e viver integralmente esse Evangelho. Amém? E aí eu queria convidar os irmãos, lembrar os irmãos da igreja, falar com os irmãos de Jocum já estão também por dentro. No sábado que vem tem o Esperança Rio. É um projeto que a gente está aí apoiando. É um projeto bem bacana, onde vai estar usando algumas ferramentas para evangelizar também. E qual é a principal ferramenta? Convidar um amigo. Você convida um amigo, aquele seu amigo lá que não conhece ainda Jesus. Quando eu falo isso, convidar um amigo, é legal que a galera quer convidar crente, né? Eu falo, não, gente, o crente já está salvo, amém? Amém? Glória a Deus, o crente já está salvo. Tem que chamar quem não está salvo. Por quê? Porque lá, não é que lá vai acontecer algo mágico. Mas a gente já aprendeu aqui que a pregação do Evangelho é gradualmente. As pessoas estão escutando de Jesus há muito tempo já. Alguém já deu um folheto para uma pessoa, alguém já evangelizou. Teve um domingo que a gente passeou aqui, né, com o pessoal do Jocum. Essa galera já recebeu a semente. É a gente que vai colher? Não. Mas alguém vai. E vai fazer parte aí desse que você está plantando. Então, a gente vai fazendo isso. A gente vai falando o Evangelho e deixando o Espírito Santo de Deus agir. Amém? Quem faz tudo é o Espírito Santo de Deus. O que a gente faz? A gente se coloca à disposição do Espírito. E fala, Senhor, onde o Senhor está agindo? É ali. O que o Senhor quer que eu faça? Fala com aquele camarada lá. E o que vai acontecer? Aí não é contigo. Aí é comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, Deus é bom. Irmãos, eu já preguei de madrugada, eu estava dormindo do lado. A gente evangelizando. Aí a minha companheira de evangelismo começou a falar e eu aproveitei para dormir. O Espírito Santo fez a obra lá. Então, Deus fala com você, usa você até você dormindo. Amém? Então, vamos estar encerrando. Eu queria agradecer demais pessoal da Jocum. Muito obrigado mesmo aí pelo apoio, pela ajuda. Filha, vai andar um pouquinho. Vai lá, vai andar. A mamãe está lá no final. Olha que coisa linda. Então, agradeço demais vocês. Obrigado mesmo pelo apoio. E sempre aí, o que precisar da gente também, a gente está aqui. Obrigado, Beatriz, Marlon, né? Obrigado aí também pelo empenho, pela ajuda, pela mensagem. E a gente está junto aí. O que precisar da gente também. E pode ter certeza aí que vocês serão convocados mais vezes. Amém? Deus, vamos terminar com louvor? E depois, em seguida, a gente preparou ali
um lanche, um salgadinho. Quem gosta de salgadinho aqui? Ô, glória! Deus é bom. Amém? Nem só do pão viverá do homem, mas do salgado, do hambúrguer, da pizza, do feijão com arroz. Amém? Então, assim que a gente acabar, os irmãos podem ficar à vontade de servir ali. Tá? A gente já está ali na mesa posta. E que Deus abençoe. Vamos orar e, em seguida, Marcela está com a palavra. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, o teu grande amor através do seu Evangelho. Mais uma vez, colocamos, Santo Deus, nossas vidas à disposição do Senhor, para que, Santo Deus, possamos ser usados para o teu reino. Que o Senhor nos use, Pai, para abençoar os nossos irmãos que estão em perseguição. Nos incomode, Pai. Nos acorde na madrugada. Nos incomode, Santo Deus, para estar orando pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa do teu Evangelho. Nos, Santo Deus, nos ajude a contribuir, Pai, financeiramente e também com as nossas vidas, Pai. Indo, Pai, ao campo, evangelizar e pregar a sua boa nova. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê o restante de noite abençoada e que amanhã possamos estar, Santo Deus, aqui de volta para evangelizar e para falar do teu amor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe e guarde vocês, que Ele faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e que Ele lhes dê a paz. Amém? Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Senhor, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
te servir.